Numa das horas mais frágeis da vida, tem gente que paga o dobro sem perceber. Taxa que apareceu do nada. Serviço obrigatório que ninguém explicou. Assinatura no impulso, no meio do choque. Você assiste a partir de agora o que a funerária pode e não pode fazer. E quais são seus direitos no funeral. Se você já teve que lidar com um funeral, com certeza sabe do que eu estou falando. Uma mistura de dor, pressa e burocracia. E nesse cenário, muitos têm o medo silencioso, ser passado para trás. Cobranças confusas, pacotes fechados, serviços empurrados como se fossem inevitáveis. E no fim, você acaba pagando porque não tem nem cabeça para discutir. Eu sou o Emerson Lopes e hoje eu vim te mostrar o que a funerária pode e o que ela não pode fazer. E quais são seus direitos como consumidor nessa hora. Direito à informação, direito ao orçamento detalhado, ao contrato claro e ao cancelamento quando cabível. E acima de tudo, a um atendimento digno. E fique até o final porque eu vou te integrar um roteiro prático de frases prontas do tipo: me manda por escrito. Isso tem que ser obrigatório por qual regra? Isso salva dinheiro, evita abuso e te dá controle sem precisar brigar. Então, antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos falar com honestidade. O funeral é um dos serviços onde o consumidor mais perde poder de decisão. Não porque ele é bobo, mas porque está abalado, com pouco tempo, muitas vezes sem poder comparar preço e com alguém do lado dizendo: precisa decidir agora? Eu sei porque eu já passei por isso. E sim, existem funerárias sérias. Só que o seu direito não depende de boa vontade. Ele existe justamente para te proteger quando você não está bem. E a partir de agora, eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, o que a funerária pode fazer, o que é legítimo. Depois, o que ela não pode, as práticas clássicas de empurrar custos. E por fim, a parte técnica, que quase ninguém entende. E porque muita gente paga sem questionar. A tanatopraxia. Quando faz sentido? Quando não faz? O que a funerária pode fazer? A funerária pode sim oferecer um pacote completo, porque o serviço funerário envolve logística, documentação, preparo do corpo, urna, deslocamentos, velório, sepultamento ou cremação. Muita coisa acontece rápido, e quando é feito com transparência, o pacote ajuda. Ela também pode intermediar procedimentos que dependem de terceiros. Hospital, IML, cemitério, cartório, transporte, autorização de cremação. Ela pode também orientar a família sobre horários, prazos e regras locais. Pode oferecer sala de velório, ornamentação, veículo e equipe de apoio. E ela pode cobrar por isso. O ponto não é não pagar. O ponto é pagar com clareza. Quando o serviço é sério, existe uma diferença muito simples. Você entende o que está comprando, quanto custa cada parte,
o que é obrigatório, o que é opcional, o que já está incluído e o que não está. E aí chegamos no coração deste episódio. O que você tem direito de exigir antes de qualquer ok? O direito do consumidor na prática começa com uma pergunta simples. Me explica exatamente o que está incluso e o que não está. Você tem direito à informação clara, adequada, em linguagem que você entenda, sem termos técnicos usados como uma cortina de fumaça. Se o atendente fala rápido, se responde de forma evasiva, se tenta te apressar com "é assim mesmo", você acende um alerta. Porque em funeral, a pressa é real, mas a falta de transparência não precisa ser. E aqui vai uma regra de ouro. Tudo o que for cobrado precisa ser explicado como uma entrega concreta, não como taxa, procedimento ou protocolo solto. Você tem direito a entender o que é, por que existe e quanto custa. E agora, se tem uma coisa que reduz abuso, é o que muita gente não pede: o orçamento por escrito. O orçamento bem feito tem um detalhe que protege você, pois lista os componentes individuais, organizando-os em itens para maior clareza e compreensão. Você tem direito de pedir orçamento e de pedir que ele venha discriminado, item por item. Mesmo que exista um pacote principal, você pode exigir a descrição do que compõe aquele pacote. E o que isso evita? A cobrança invisível. Evita você descobrir depois que pagou taxa de sala, taxa de paramentação, taxa de remoção, taxa disso, taxa daquilo, e que nada estava claro. E se a funerária não quer detalhar, o que você faz? Você pede de forma simples e firme: eu preciso do orçamento por escrito com os itens separados. Se a pessoa disser não dá, você pergunta: por que não dá? Porque quase sempre dá. O que não dá é perder a chance de vender na emoção, não é mesmo? Em funeral, muita coisa é resolvida por assinatura. E é aqui que mora um risco: assinar no automático. Você tem direito de receber contrato ou ordem de serviço com, no mínimo, a descrição do serviço, valores, prazos, condições e o que é responsabilidade da funerária e o que não é. E tem direito a comprovantes e notas conforme o caso. E aqui vai um ponto delicado. Muita gente assina porque está em choque. Então, se você estiver ajudando alguém nessa hora, o papel mais valioso que pode ter é o de pessoa lúcida, alguém que lê e faz duas perguntas antes de assinar. Pergunta número 1: isso aqui é obrigatório mesmo ou é opcional? Pergunta número 2: e se eu tirar esse item, quanto reduz? Se o valor não muda quando você tira, com certeza algo está errado. E dá para cancelar? Depende do que já foi executado. Em serviço funerário, muitas etapas começam imediatamente. Remoção, compra de urna, reserva da sala, deslocamento de equipe, taxas de cemitério, documentação. Se tudo isso já foi feito, não existe mágica. O serviço já aconteceu. Mas uma regra geral de consumo é: o que não foi prestado ou não foi contratado de forma clara não deveria virar cobrança automática. E se houve contratação fora do estabelecimento, por telefone, ou em situação que você não teve acesso adequado ao contrato, o direito de arrependimento pode entrar. Só que funeral tem peculiaridades, e a discussão precisa ser feita com cuidado, caso a caso. O mais importante é: se você percebeu que está sendo empurrado, você pode travar o processo com uma frase: antes de continuar, me manda tudo por escrito, eu preciso revisar. E se você já pagou e depois identificou cobrança indevida, o caminho costuma ser registro de reclamação formal, tentativa de solução com a empresa e, se não resolver, PROCON e juizado especial, guardando tudo: contrato, mensagens, recibos, áudios, nomes, horários.
Agora eu vou falar do ponto mais invisível e mais importante. A funerária não vende só o caixão. Ela vende um serviço em um momento de vulnerabilidade. Isso cria um dever básico: dignidade. Atendimento digno significa respeito, discrição, privacidade, clareza e ausência de pressão abusiva. Significa não usar o seu luto como ferramenta de venda. Significa não fazer terrorismo emocional do tipo: se não fizer isso, vai acontecer aquilo. E se alguém te tratar com grosseria, pressa agressiva ou manipulação, você tem o direito de parar e trocar de fornecedor quando for possível. Só que aqui entra a realidade: nem sempre dá tempo. Então, o que você faz quando isso acontece? Você reduz o poder do abuso pedindo 3 coisas, por escrito, item por item, com a justificativa do que é obrigatório. Isso transforma a pressão em documento, e documento muda o jogo. Funerária não pode esconder preço, não pode te impedir de comparar, não pode te empurrar custos sem explicar, e principalmente, não pode vender obrigatório como se fosse lei, quando é só conveniência. Ela não pode apresentar taxa genérica sem explicar o que é e por que existe. Não pode inserir itens sem sua autorização. Não pode fazer o consumidor pagar por algo que não foi solicitado ou cobrar por fora sem deixar claro. Também não pode omitir alternativas mais simples quando existem. Às vezes, o abuso não é mentir, é conduzir você para o mais caro como se fosse o único caminho. E tem uma que é clássica: aproveitar o estado emocional da família para acelerar decisão. Pressão existe, mas a frase "decide agora ou piora" precisa vir acompanhada de prova real. Prazo do cemitério, horário do cartório, regra do local. Se não tem regra, é só pressão. Agora vamos para a parte que mais confunde e mais gera cobrança: a tanatopraxia. Muita gente paga sem entender o que é e também sem entender quando faz sentido. E eu vou te explicar agora com respeito e sem sensacionalismo. Tanatopraxia é um conjunto de técnicas de conservação e preparação do corpo com o objetivo de melhorar a apresentação e retardar alterações naturais, especialmente quando o velório vai durar mais tempo, quando há deslocamento, quando o clima é quente ou quando o estado do corpo exige cuidados específicos. É um serviço técnico feito por profissional habilitado, com uso de materiais, produtos químicos apropriados, equipamentos, EPI, local adequado e protocolos sanitários. E por isso ele costuma ser cobrado como item separado. Não só um banho ou só uma maquiagem, envolve procedimento técnico, tempo, equipe e responsabilidade sanitária. E aqui entra a pergunta que evita abuso: isso é obrigatório? Nem sempre. Em muitos casos, o preparo básico do corpo e a apresentação para o velório podem ocorrer sem a tanatopraxia completa, dependendo das condições e do tempo. Em outros casos, ela pode ser recomendável por questões sanitárias, por necessidade de conservação, por deslocamento ou por exigência de regras específicas do local, especialmente quando existe transporte mais longo ou prazos maiores. Então, o jeito correto de vender tanatopraxia é explicar o motivo concreto. Vai haver traslado longo, o velório será mais demorado, as condições exigem conservação maior, o estado do corpo demanda técnica para a apresentação. O jeito errado é vender como terror. Se não fizer, vai acontecer algo horrível, sem contextualizar, sem explicar e sem opção. E nisso tem um ponto delicado. Por que deve ser pago? Porque é um serviço especializado,
com custo real e risco real. É porque ele não é, por definição, parte automática de todo o funeral. Ele é um serviço adicional que, quando indicado, precisa ser contratado com clareza, valor, o que será feito e o objetivo. E como identificar a tanatopraxia empurrada? Você não precisa brigar, você só precisa perguntar do jeito certo. Pergunte qual é o objetivo específico naquele caso, se existe alternativa mais simples, se há exigência formal do cemitério, do transporte ou da vigilância sanitária local. E peça que isso seja indicado no papel. Quando a recomendação é técnica e verdadeira, ela aguenta a pergunta. Quando é empurrão comercial, a conversa geralmente fica nervosa. Olha só, agora eu vou te dar um mini roteiro de frases mesmo, para você usar na hora, porque quando a gente está em luto, esquecemos até o próprio nome, não é mesmo? Ó, você pode dizer assim, e passa por escrito, discrimine item por item. Isso é obrigatório por qual regra? E mostre, por favor. E se eu tirar esse item, quanto reduz? Eu quero o contrato antes de autorizar. Eu preciso de tempo de leitura. Eu assino depois de entender. E se o atendimento for desrespeitoso? Diga, eu vou registrar isso e buscar orientação. Isso não é ameaça vazia, é proteção. Os direitos do consumidor no funeral não são frescura, são cuidado. Cuidado com o dinheiro da família, cuidado com a dignidade do momento, cuidado com a memória de quem se foi. Uma funerária séria não tem medo de transparência. Ela explica, mostra, escreve e respeita. Se você já viveu alguma situação estranha em um funeral, comente aqui. E o que gostaria que alguém tivesse te explicado antes? E ó, compartilhe esse vídeo com quem pode precisar disso, porque um dia, infelizmente, todo mundo em algum momento vai esbarrar nesse tema. Eu sou o Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.